O anime de hoje se chama Buda. Tudo começa com uma visão do Himalaia há 2500 anos atrás. Um homem velho perdeu a consciência nas montanhas cobertas de neve em uma forte tempestade. Ele estava completamente impotente, jogado no chão, quando alguns animais selvagens o encontraram e trouxeram comida. Uma lebre pegou alguns mantimentos para o velho acender o fogo. Depois disso, a lebre olhou para o fogo e simplesmente pula nele e é queimado vivo. O grupo que estava ali fica chocado com o que aconteceu. O velho apagou o fogo e, com o coração partido, ele levantou o coelho morto sobre a cabeça. O homem é um eremita. Ele reúne os seus alunos e chama um deles, que é chamado de Narada. Ele dá uma tarefa para ele. O aluno deve ir ao sul, onde um estranho precisava de ajuda. Então, na próxima cena, nós vemos o governante do país caçando animais. Só que os animais não tinham medo dos humanos e calmamente se aproxima dos caçadores. Após a caça, o governante corre para o seu reino para se encontrar com a sua esposa. Ela conta sobre o seu sonho em que ela viu um elefante com 6 presas. Isso era um sinal de que a natureza estava abençoando o seu filho que iria nascer. Então, perto das muralhas do castelo, em um mercado, tinha um garoto que se chama Chapra. Ele estava sendo obrigado a fazer tarefas como muitas pessoas. Só que no caminho dele, ele foi roubado por uma criança. Então, na casa do dono das coisas que o Chapra perdeu, ele recebeu seu castigo em forma de chicoteada. Mas não para nessa. Ele vai precisar devolver as coisas que perdeu ou o dono das coisas venderia sua mãe. Então, depois disso, o Chapra foi tentar conseguir os seus bens que foram roubados. Ele encontrou as crianças que roubaram. As crianças já estavam esperando por ele e dão uma surra no coitado na maior trairagem. Ele acorda já na barraca, onde vê uma criança que se apresentou a ele como Tata. Depois que o Chapra explicou a sua situação, o Tata decidiu ajudar ele a roubar a sua mãe para que eles pudessem se reunir de novo. Enquanto isso, a mãe do Chapra estava à venda. Nesse momento, eles começaram uma operação de resgate porque o Tata tinha literalmente um tigre. Ele assustou todo mundo ali e salvou a mãe do Chapra. Então, nós vemos que o Tata estava no corpo do tigre. Todos os animais estavam ao seu redor. Isso tudo foi visto pelo Narada e ele imediatamente entendeu o propósito da sua missão e decidiu seguir eles. Mais adiante, a capital de Kopi estava sendo alvo de invasores de Kosala. Eles massacraram a aldeia e acabaram com a família do Tata. Ele decidiu se vingar do general inimigo e o Chapra se oferece para ajudar com isso. Tarde da noite, os parceiros colocaram o plano em ação e o Tata entra em um cavalo inimigo enquanto o Chapra. Eles correm juntos e eles quase foram pegos, mas um enxame de gafanhoto chegou e alarmou as tropas. O general tentou fugir e os parceiros o seguiram. Eles chegaram até a água onde estava cheia de crocodilos. Esse era o momento perfeito para vingança. Mas o Chapra, pelo contrário, decidiu salvar o general para poder usar ele para conseguir sair da pobreza. O Tata não gostou disso, mas também não interferiu. Agora nós vemos um mensageiro indo para o castelo de Kopi. Ele estava levando uma mensagem de que o exército inimigo teve que recuar por conta de um ataque de gafanhotos. Além disso, o general Buda estava desaparecido. Nesse momento, o exército aplaudiu o governante de Kopi. Ele estava esperando o nascimento do seu herdeiro e estava confiante de que o céu estava ajudando eles nesse momento difícil. Enquanto isso, o Chapra carrega o general para o acampamento mais próximo. O general o convida para se tornar o seu braço direito. Então aqui, nós vemos a Maya, grávida, sendo levada para um outro local. Mas de repente ela entra em trabalho de parto. Depois dessa noite, ela tem o seu bebê. Aqui, todos os animais próximos começaram a correr. A Maya diz o nome do seu filho para o seu marido, que vai ser Sid, e ela morre. Um homem velho apareceu para ver o bebê e fala sobre o futuro dele. No momento que o Sid estava dormindo, ele simplesmente fica apontando para o céu e também para baixo. O velho diz que esse bebê se tornaria uma grande pessoa no futuro. Então agora, nós vamos para 10 anos depois. O Sid cresceu como um menino muito bom, cuidando de cada alma viva e é muito interessado em questões filosóficas sobre a vida. Enquanto isso, o rei recrutou um general arqueiro que se chama Bandaka. O Chapra, enquanto isso, se tornou muito famoso e foi nomeado como general das tropas. O Sid fez perguntas filosóficas ao seu professor, mas 2 alunos ali ficam entediados e decidem fugir, levando o Sid com eles. Mas infelizmente, uma criança cai em uma areia movediça.
O Cid tenta o seu máximo para conseguir salvar ele, mas infelizmente o moleque morre. Depois de um tempo, o governante decidiu que era hora do Cid aprender a ciência militar, aprender tudo da guerra. Então, o governante pede ao Bandaka para ensinar o Cid sobre como tudo isso funcionava, e ele tem até dó do novato. O Cid não consegue ver o Bandaka matando todos os animais que vê durante a caça, simplesmente por alegria, prazer. Ele erra um veado que tinha ali, e o professor dele diz que as pessoas gostam de um governante forte e não mole. Agora, nós vamos para 5 anos depois. O Chapra estava participando de lutas de gladiadores. Ele derrota os seus oponentes um por um. Antes da batalha final, o Chapra vê a filha do ministro se aproximando e dá uma flor para ele com palavras para o inspirar. Ela diz que vai estar torcendo pela vitória dele. Então o oponente muito poderoso entra na batalha e joga o Chapra do cavalo. O cara era muito poderoso, e quando todos acreditavam que era o fim do Chapra, ele encontrou forças para lutar e venceu com a ajuda da sua persistência e resistência. Logo depois da batalha, a filha do ministro enfaixa as mãos do Chopra e o pai dela elogia o herdeiro do Buda. Mas nós vemos que o Cid também estava evoluindo muito no seu treinamento, e o Bandaka o elogia por ter alcançado toda essa forma aos 15 anos. De noite, o Cid foge do palácio e se depara com um acampamento de moradores pobres. O Cid tenta ajudar eles, mas o pessoal começa a ir pra cima do Cid, e ele foi salvo por uma mulher que se chama Miguela. Ela acredita que as pessoas pobres não devem ter esperança porque não tem o que fazer nessa situação. O Cid fica vendo a pobreza toda que existe ali, e ele não conhecia todo esse lado, porque ele vive no luxo. Mas a Miguela mostra ao Cid como os pobres vivem. Então, agora nós vamos pro outro dia. O Cid estava aborrecido depois de ver esse mundo. Depois de algum tempo, o Bandaka viu essa aproximação e reporta ao governador. Então, ele briga com o Cid por namorar uma garota indígena, e a Miguela, enquanto isso, estava prestes a ser pega e executada, mas o Cid convence o seu pai a não fazer isso. Então, em troca, ele iria se casar com uma menina de um outro país para que desse tudo certo e a linhagem continuasse. Mas, infelizmente, o Bandaka fere os olhos da Miguela e deixa ela cega para que ela não conseguisse ver o Cid nunca mais. Então agora, nós vemos o Tata indo para a cidade com a mãe do Chopra. Ela vê o Chopra ali e decidiu que ela não queria conversar com ele, não queria se encontrar, porque ela não queria atrapalhar ele. Aqui o Chopra levanta a moral do exército antes da próxima batalha contra o exército de Kope. E cortando a cena, nós também vemos o Cid falando com seu pai. Ele estava dizendo que iria lhe dar o trono depois de vencer essa batalha. Então o Chopra foi para essa batalha mesmo não querendo brigar contra eles. Assim como o exército do Chopra, o Cid fica vendo o seu exército lutar e o Bandaka zomba de tudo isso que estava acontecendo. O Cid não queria continuar com a guerra porque era algo que ele não gostava. E o Bandaka coloca um guerreiro inimigo morto em um cavalo para enganar o Chopra. Ele se aproximou e jogou o cadáver fora e atirou uma flecha envenenada no Chopra que atingiu seu estômago. Mas ele continuou seu ataque. Só que nesse momento crucial, ele congelou porque o Cid estava muito calmo, como se os deuses estivessem o ajudando. Isso assustou o Chopra e ele perdeu a chance de atacar, porque o veneno começou a fazer efeito. As tropas do Chopra começam a se retirar, levando o general ferido com eles. Ao voltar para casa, um curandeiro afirma que o Chopra vai morrer em breve. A sua amada caiu em lágrimas de tristeza, e o Tata, enquanto isso, visita o Chopra na forma de um esquilo. Ele vê o seu estado e conta a notícia à sua mãe. O Narada, que estava com eles, manda uma carta para um sábio pedindo para ajudar o Chopra. Ele poderia passar uma receita de um medicamento que faria isso. Mas infelizmente, até essa mensagem chegar, vários animais foram morrendo e o sábio estava infeliz de tantos seres vivos morrerem, serem afetados por apenas uma. Então, o Narada praticamente quebrou uma regra para salvar apenas uma vida, acabando com várias. Ele vai ser obrigado a viver como uma fera pro resto da sua vida. Ele passa a sua receita e sai correndo de 4 como uma fera. A mãe do Chopra foi levar um remédio para casa do general e isso ajuda o Chopra. Ela vai se recuperando e o Buda, enquanto isso, fala que eles não deveriam contar a ninguém sobre a mulher que trouxe o remédio. O Chopra escutou isso enquanto a sua mãe já tinha sido capturada. Ela estava sendo mantida em uma masmorra. O Chopra tentou salvar ela, mas como ele estava ferido, ele não pôde escapar.
Então no dia seguinte, o julgamento do Chopra e da sua mãe acontece. A sentença deles é ele ser exilado e a sua mãe executada. Ele pede para deixarem ela ir junto com ele, para não serem executados. Ou então, que se não tiver outra escolha, que matem os dois juntos. Então nós vemos os dois na beira de um penhasco prontos para serem mortos. O Tata viu isso acontecendo e grita com eles para se salvarem. Mas um guerreiro joga uma lança que atravessa os dois e eles caem no abismo. Nesse momento o filho do Cid nasceu. Ele pensa em como ele queria viver pelo seu povo. Então o Cid decidiu encontrar as respostas que ele queria e disse adeus ao seu pai no meio da noite. Depois disso, ele vai a um pequeno lago e joga fora todas as joias de ouro que ele tinha. Ele também corta o seu cabelo e pede ao seu servo para entregar à sua família. Um mensageiro chegou à cidade com uma má notícia de que todas as tropas inimigas estavam se aproximando. Vai ter uma outra batalha e o governante chama o Bandaka com um pedido para liderar as tropas. Mas o Bandaka não liga muito para isso e ele diz que só vai liderar as tropas se o governante der o trono para ele. Dessa maneira o governante não teve escolha e deu a coroa ao Bandaka. Ele foi para a guerra e esmaga os oponentes com um único golpe da sua espada. Mas nesse momento, uma lança voa na direção dele e ele estava com a boca aberta. Então ela perfura sua cabeça. Depois da batalha, uma mulher cega apareceu ali e se mostra ser a Miguela. Ela caminha pelas montanhas e ao mesmo tempo, o Tata estava vagando no deserto. O Cid deixou a sua casa e foi para uma ermita. Uma águia pega um filhote de um tigre e a sua mãe pula nele para salvar o seu filhote. Mas quando o bebê caiu, ele caiu diretamente no estômago de uma cobra. Enquanto a tigresa lutava, o bebê já tinha ido de base. E depois de matar a águia, a mãe cai. A cobra nesse momento foi atacada por um bando de formigas que pouco aos poucos devoram ela, deixando apenas os ossos. Até o esqueleto do bebê tigre estava ali dentro. Mas de repente, uma tempestade começa e leva todas as formigas para um rio, que são pegas por um peixe, e os peixes são pegados por um urso. A cadeia alimentar é insana e foi mostrado isso de uma maneira bem interessante. No lado humano, também não é diferente. O lado mais forte oprime o lado mais fraco. O poderoso reino de Magatha luta pela supremacia sobre o território da bacia do rio Rangers. Até que pequenas aldeias de Cop foram atacadas, e aquelas que foram afetadas pela guerra sofreram muito. Então agora nós voltamos ao Cid. Enquanto ele anda, a sua mãe olha para ele e o abençoa para que ele encontre o que procura. O Cid tenta ajudar os pobres, cobrindo eles com roupas. Então, agora nós vemos como o Tata ficou velho depois de muito tempo. Ele começou a roubar com a Miguela e de repente eles encontraram um monge que se chama Dipa. Então, para mostrar todo o significado do seu sofrimento que ela passou, o monge decidiu queimar um dos seus olhos com uma chama ardente de fogo, tudo por ela. Os dois não acreditam que ele tem um espírito suficiente para fazer isso, mas ele realmente faz, e isso muda ele por completo. Ao mesmo tempo, o Cid encontrou um homem que tem vários filhos, e um deles queria se tornar discípulo do Cid. Mas como o Cid era novo em tudo isso, ele não aceita alunos porque ele era novo. O Cid foi embora, e mesmo assim, o moleque o seguiu. O Cid se encontrou com o Dipa e eles decidiram ir até um bosque para praticar. Mas a criança estava atrás dele e acidentalmente fica presa na água e perde a consciência. Os monges decidiram não deixar ele para trás e o ajudam. O moleque poderia morrer sozinho e ele estava muito doente depois disso. Enquanto caminham em direção ao seu destino, eles notam um grupo correndo com o Tata e eles pedem ajuda pro menino. Na hora, eles ajudam e levam o menino doente com eles para casa. Nessa hora, a conversa deles leva o Tata a revelar que ele podia possuir animais antes. E o Dipa se lembra das palavras do seu professor Narada sobre o menino Tata, que tinha poderes míticos, mas no momento que ele perdeu os poderes, ele finalmente cresceu. Nessa hora, o Cid começou a esquentar uma faca e taca na ferida do menino. Quando isso aconteceu, o menino sentiu a dor, e quando ele estava quase morrendo, ele volta à vida. Nessa hora, a Miguela entra na sala, e na hora, ela se lembra da voz do Cid. Ela reconheceu e ela revela que ele costumava ser o governante do seu país. E na hora, o Tata pede que ele suba ao trono e destrua Kosala por vingança. Mas o Cid
pede 10 anos para fazer isso. Se ele não encontrar nenhuma resposta nesse tempo, ele vai voltar para fazer o que for preciso. Depois disso, nós vemos o menino sendo levantado. Ele começa a correr pela aldeia e grita que um tornado estava chegando. Só que o problema é que não tinha sequer uma nuvem no céu. Mas do nada, um turbilhão começou e destruiu toda a aldeia, arrastando muitas pessoas com ele. O menino foi convocado ao rei Magatha para contar o seu destino. Na hora, ele diz que o rei vai ser morto pelo seu filho quando ele ter 30 anos. O rei ficou zangado e ordenou que o menino fosse morto. Mas o menino era esperto e sabia que não morreria naquele dia. Então ele chamou o guarda e uma cobra caiu em cima dele. O menino estava para sair, quando de repente o rei desabafou sobre o Cid e pediu para o menino o levar até ele. Lá, ele oferece qualquer coisa que ele queira, mas o Cid diz que precisa ir ao bosque para treinar. Lá as pessoas estavam passando por várias provas para conseguir limpar as suas mentes. Eles esgotam os seus corpos de todas as maneiras possíveis para purificar a sua alma. Nós vemos que mais de um ano se passou. O menino conta os dias para sua morte. Ele não tem medo disso. O monge, por outro lado, passa muitos anos presos e o Tata foi até ele oferecendo comida. Então, nós vemos que os nativos locais querem expulsar eles dali. A Miguela, por outro lado, estava quase morrendo gradualmente por conta de uma doença que ela tinha e ela não conseguia nem se mexer. Ela foi procurar o Cid e ficou assim. O Dipa não apoiava a caminhada dela, mas nós vemos que ele prometeu a Miguela que iria curar ela. Então, se passando um tempo, de repente, nós vemos o menino abrindo o caixão que o Cid estava sendo purificado e fala sobre o método de salvação da Miguela. O que ele precisava fazer era tirar o pus do corpo dela. Assim ele fez, e ela começou a melhorar bastante. Por conta do resgate da Miguela, o desejo de vingança do Tata se foi, e ele não queria mais que o Cid fosse para a guerra toda. Enquanto isso, nós vemos a cidade sendo atacada pelo exército de Kosala de novo. Ela já invadiu. O exército tem um guerreiro poderoso e gigante, que é muito mais forte do que qualquer outra pessoa normal. O exército de Kosala esmagou a cidade e assumiu o controle. Então agora, nós vemos que estava chegando o dia da morte do menino. Ele já sabia a causa da sua morte e exatamente quando iria acontecer. Ele vai morrer na próxima lua cheia. A causa da morte é que ele vai ser comido por animais selvagens. O Cid não quer perder ele, então ele tenta de todas as maneiras possíveis proteger o garoto. Até mesmo amarrou ele em uma árvore e ficou meditando durante a noite. Mas, enquanto ele estava amarrado, uma lebre chegou até ele e comeu a corda, assim o libertando. Logo em seguida, o coelho mostra o caminho para o menino ir diretamente para a morte. Ele caiu de uma colina diretamente para alguns filhotes de lobo. Eles estavam todos famintos e com certeza iriam morrer se não comessem nada. A criança viu aquilo e decidiu desistir do seu corpo para alimentar os filhotes. Ele se deitou no chão e esperou que os lobos adultos viessem o despedaçar. Quando o Cid acordou, ele viu que o garoto não estava mais ali e correu para ir procurar por ele. Quando ele chega lá, ele vê o corpo do garoto todo ensanguentado. Ele foge dali com medo devido à dor da sua perda. Então, ele se pune muito mais por isso e passa por várias provas. Durante 10 dias, ele não bebeu uma gota de água. O seu colega monge não admira o Cid, porque a morte é o melhor resultado dessas provas. O Cid continua meditando no topo das montanhas, e um vento forte começou e ele foi soprado para o rio e caiu lá nas profundezas. Lá, ele vê um outro mundo. Era a vida e a morte. A sua mãe, que é chamada de Deusa Maia, diz a ele que a criança foi comida por lobos para que ele conhecesse uma verdade. Agora o Cid acorda e ele vê uma garota na sua frente, dando mingau para ele, o que salva ele da fome. Ele finalmente sai do bosque e é acompanhado por vários animais o tempo todo. Ele aprende que a criança foi morta para alimentar os filhotes e os salvar. Ele foi totalmente ao contrário dos humanos, que caçam animais por diversão, apenas para matar. Enquanto isso, lá no palácio, foi descoberto que os escravos começaram a ter sintomas de peste negra. Então a líder deles disse que eles deveriam trancar toda a masmorra e botar fogo em tudo. Com toda essa situação, o Cid foi obrigado a tomar conta de tudo com a ajuda do soldado gigante que fazia parte daquele exército.
Ele fugiu dali depois de algumas tretas acontecerem, e quando ele viu a fumaça saindo, ele foi ajudar o Cid a tomar o controle de todo o seu reino de novo. Mas quando ele tomou o controle do reino, ele não ficou ali para governar. Ele simplesmente saiu para continuar a sua jornada. Ele ajudou e foi embora. Então tudo é finalizado com o Cid continuando essa caminhada e subindo a sua montanha em busca da possível paz espiritual que ele tanto deseja. O que vocês acharam dessa história? Vocês conseguiram entender alguma coisa? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.